Em outro texto gnóstico, o Evangelho de Tomé, Jesus compara seus pais terrenos Maria e José com seus genitores divinos, o Pai da Verdade e a Mãe Celeste, Espírito Santo. O Evangelho de Filipe ridiculariza quem pensa que Maria concebeu sem José, pois ao atribuir ao Espírito Santo a feminilidade, não seria possível a fecundação de uma mulher por outra mulher. No Antigo Testamento podemos encontrar passagens em que a sabedoria divina, do termo hebraico feminino, Okma é citada como co-criadora divina. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada, quando não existiam os mananciais das águas. Antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerada. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo, quando condensava as nuvens no alto, quando se enchiam as fontes do abismo, quando punham limite ao mar, e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, quando assentava os fundamentos da terra. Eu estava junto com ele como mestre de obras, eu era o seu encanto todos os dias, todo o tempo brincava em sua presença, brincava na superfície da terra, encontrava minhas delícias entre os homens. A sabedoria criadora foi identificada pelos gnósticos como Sofia, mãe genitora do Demiurgo, o criador da terra. O testemunho da verdade texto encontrado em Nag Hammadi conta a história do Jardim do Éden do ponto de vista da serpente, animal frequentemente relacionado ao princípio da sabedoria divina na literatura gnóstica. A serpente convenceu Adão e Eva a compartilharem do conhecimento, enquanto Yahvé, o Demiurgo, os ameaçava com a morte para impedi-los de alcançar o conhecimento da verdadeira origem divina dos humanos. Ao serem esclarecidos da verdade pela serpente, Adão e Eva obtiveram a gnose pelo conhecimento de sua origem, o que acabou sendo o verdadeiro motivo da expulsão do Éden. Deus era o escravizador que os mantinha na ignorância e a serpente a libertadora e reveladora da verdadeira gnose. Um trecho do testemunho da verdade proclama: mas que espécie de Deus é esse? Primeiro fez Adão cobiçar comer da árvore do conhecimento. Sem dúvida mostrou-se invejoso e malévolo. Outros relatos gnósticos apresentam Eva como a que deu a vida a Adão. Sofia, sabedoria, enviou Zoe, vida, sua filha, que se chamava Eva, para dar-lhe vida. Quando Adão levantou, ele disse que ela seria chamada mãe dos vivos, porque deu a vida a ele. Mas a participação feminina não se restringia apenas ao plano divino. As mulheres também participavam das comunidades em diversas funções. Irineu, bispo de Lyon do século II, admite em sua obra sobre os primeiros mártires cristãos que as mulheres eram muito atraídas pelo gnosticismo. Inclusive a esposa de um de seus diáconos era adepta. Sem saber ao certo como explicar essa atração, Irineu acusava Marcos, um mestre gnóstico, de ser um sedutor diabólico que preparava afrodisíacos para enganar e perverter as mulheres e que usava palavras sedutoras para falar da graça e da sabedoria, elementos femininos da divindade. Marcos também as estimularia a profetizar, algo que era proibido nas igrejas de Irineu. O pior de tudo, segundo Irineu, é que Marcos permitia que as mulheres atuassem como sacerdotisas celebrando a Eucaristia. Tertuliano, outro heresiólogo, também acusava as mulheres hereges de serem atrevidas pois tinham a audácia de ensinar, discutir, exorcizar, curar e talvez até batizar. Nas igrejas presididas por ele, as mulheres sequer podiam falar, quanto mais exercer atribuições masculinas exclusivas da classe sacerdotal. Na comunidade gnóstica de Marcos, todos os iniciados, independente do sexo, eram libertos do poder do demiurgo e reuniam-se sem a anuência do bispo Irineu, que era considerado ele mesmo representante do Deus mau. Todos os iniciados recebiam os dons do Espírito Santo. Segundo Irineu, o culto gnóstico era realizado com atribuições mediante um prévio sorteio. Não havia hierarquia porque homens e mulheres iniciados poderiam oficiar como padres,
bispos ou profetas, e a prática do sorteio eliminava a participação humana na escolha. O Deus verdadeiro dirigia tudo no universo, e a sorte seria expressão da sua escolha. Tertuliano atacava os hereges por falta de disciplina e autoridade, e é óbvio que eles eram uma ameaça real aos ortodoxos que vinham lutando a duras penas para estabelecer a primazia do bispo de acordo com a sucessão apostólica que professavam. Irineu era categórico ao dizer que era preciso obedecer aos padres que estão na igreja, sucessores legítimos dos apóstolos, porque recebem o dom da verdade. Os que se afastam da sucessão original devem ser reconhecidos como hereges, cismáticos e hipócritas, afastados da verdade. Nessa luta de quem eram os legítimos representantes da verdade do Cristo, os ortodoxos, ao final, saíram vencedores e a Igreja Católica passou a ter a configuração que tem hoje. Atitudes tão contraditórias em relação às mulheres refletiam uma época de transição social com diversas influências culturais. O cristianismo estava em expansão e rapidamente foi espalhando-se por várias regiões de culturas e costumes diferentes. Na Grécia e Ásia Menor, as mulheres participavam de cultos, especialmente os dedicados a Ísis, ainda que as funções principais fossem masculinas. No Egito, a partir do final do século I, as mulheres tinham um estágio mais avançado de emancipação social. Podemos citar, como um exemplo posterior, Hipátia de Alexandria, neoplatonista grega e filósofa do Egito romano do século IV, a primeira mulher documentada como sendo matemática. Como chefe da escola platônica em Alexandria, também lecionou filosofia e astronomia. Em Roma, por volta do século II, as mulheres das classes superiores queriam viver suas próprias vidas e discutiam literatura, matemática e filosofia. Elas envolviam-se em negócios e participavam ativamente da vida social, cultural ou esportiva, com ou sem os maridos. No entanto, no século II, a maioria das comunidades cristãs, infelizmente, já aceitava como canônica a epístola pseudo-paulina de Paulo a Timóteo, que proibia que as mulheres falassem na igreja e as obrigava a serem submissas aos maridos. Havia, no entanto, exceções em relação ao tratamento das mulheres nas duas vertentes cristãs. Alguns textos gnósticos desprezam o feminino, principalmente em relação à maternidade. O mundo material é ruim. Portanto, a mulher, ao dar à luz, estaria colaborando com o demiurgo para aprisionar outras almas. No texto Diálogo do Salvador, Jesus teria advertido seus discípulos, entre eles Madalena, a orar onde não houvesse mulher e que as mulheres deviam parar de dar à luz. A comunhão com Deus só aconteceria quando as obras da mulher fossem destruídas, ou seja, quando elas não mais engravidassem. No entanto, a crítica não era quanto à mulher em si, mas a gravidez, o que fica explícito porque no mesmo texto Madalena é louvada como a mulher que conheceu o todo. Alguns creem que esses textos revelam ideias progressistas das mulheres da época que queriam participar ativamente da igreja sem ficarem presas à maternidade e ainda apreciar o sexo não reprodutivo. No entanto, o modo de salvação explicitada no texto é justamente a negação completa de sua feminilidade, negando o sexo procriador, a concepção e o parto. Apenas se deixasse de ser mulher, ela poderia se salvar. Uma mensagem nada libertadora. No Evangelho de Tomé, Jesus diz explicitamente que Maria deveria se tornar masculina para alcançar a verdadeira gnose. No meio ortodoxo também havia exceções. Clemente de Alexandria, que se identificava com os ortodoxos, escrevendo por volta de 180 d.C., defendia metaforicamente que o Logos divino era tudo para a criança, mãe e pai, e que proporcionava às crianças o leite do amor. Ao descrever a natureza humana, ele insistia que homens e mulheres partilhavam igualmente da perfeição e que deveriam receber a mesma instrução e a mesma disciplina, porque todos faziam parte da humanidade e em Cristo não há homem ou mulher. Clemente apresentou uma lista de mulheres que ele admirava, entre elas personalidades bíblicas, como Esther, poetisas, artistas e filósofas, como Temisto e a pitagórica Teano,
que segundo ele progrediu tanto em filosofia quanto um homem. Infelizmente, Clemente não encontrou muitos seguidores, principalmente entre os ocidentais que preferiram adotar a postura de Tertuliano, que excluiu as mulheres de qualquer função sacerdotal. Essa ideologia misógina permaneceu na Igreja por séculos, levando o Papa Paulo VI a declarar em 1977 que uma mulher não pode ser padre porque Nosso Senhor era homem. Na contramão do pensamento ortodoxo, encontramos nos escritos gnósticos alguns que atribuem a figuras femininas o papel de verdadeiras discípulas de Cristo e reveladoras da gnose. Salomé e Maria Madalena. No Evangelho dos Egípcios, Salomé, uma das mulheres que encontrou o túmulo de Jesus vazio, segundo o Evangelho de Marcos, é apresentada como figura proeminente, uma das discípulas de Jesus que o interroga sobre a obtenção da gnose. Infelizmente, o documento original nunca foi encontrado. O conhecimento dele que temos é por citações de trechos nos textos de Clemente de Alexandria do século II. Ainda que seja uma mulher aprendiz de Jesus, o ponto de vista do texto é de que apenas a negação da maternidade seria o fator de salvação. Salomé pergunta a Jesus por quanto tempo prevalecerá a morte e Jesus responde: enquanto as mulheres tiverem filhos. Os corpos são prisões para centelhas divinas e por isso não devem ser reproduzidos. Salomé então conclui que fez bem em não ter filhos. Em outra parte do texto, Jesus teria dito que veio ao mundo para destruir as obras da mulher. O mundo espiritual é o verdadeiro e para que todas as almas libertem-se, as mulheres não deveriam mais dar à luz. Salomé questiona quando haverá completa libertação das almas. Jesus responde: quando pisoteares esses trapos constrangedores, e quando os dois se tornarem um e o macho e a fêmea já não sejam macho nem fêmea. No Evangelho de Tomé fica claro que pisotear os trapos é abandonar o corpo material e também há, na obra, dois que se tornam um, como eram no princípio, antes da divisão em homem e mulher. O ser humano original era composto dos dois sexos indistintos. Na visão ortodoxa, expressa na Epístola a Timóteo, as mulheres só seriam salvas se permanecessem submissas aos maridos e tendo filhos. A maternidade é o fator de salvação. Na visão gnóstica do Evangelho dos Egípcios, a negação completa da maternidade é que salva. Em ambos, a mulher é obrigada a realizar uma escolha forçada que independe da sua livre vontade e que a impede de exercer sua natureza completa. Causa espanto que não apenas a maternidade deveria ser suprimida para a salvação. Em alguns textos, há a exigência de que a mulher se tornasse masculina primeiro. O Evangelho de Tomé, um dos tratados gnósticos mais conhecidos, é uma coleção de 114 aforismos atribuídos a Jesus, sendo que alguns são bem semelhantes a passagens encontradas nos evangelhos canônicos. No final do texto, Pedro exigiu que Maria Madalena deixasse o convívio dos discípulos porque mulheres não eram dignas de viver. Jesus então respondeu: eu mesma a guiarei no sentido de tornar-se masculinizada, para que ela também se torne um espírito vivo que se assemelhe a vós homens. Pois toda mulher que se masculinizar entrará no reino dos céus. A misoginia de Pedro não é exclusiva deste texto. Em outro tratado gnóstico, o Pistis, Sofia, Pedro reclamou que Madalena falava demais, monopolizando a conversa. Madalena, apesar de defender que tinha o direito de interpretar os ensinamentos de Jesus, respondeu dizendo que tinha medo de Pedro porque ele ameaçava e detestava o gênero feminino. Até mesmo no Evangelho canônico de Lucas, Pedro não acreditou quando as mulheres foram contar que Jesus havia ressuscitado porque aquilo parecia um desvario feminino. Muitos estudiosos debateram qual seria o real significado da expressão masculinizar em Tomé. O especialista em cristianismo primitivo, Bart Ehrman, tem uma explicação interessante para a questão da masculinização de Madalena visando a salvação. Segundo ele, no antigo mundo romano, macho e fêmea eram dois níveis diferentes de seres humanos. As mulheres seriam, na realidade, homens imperfeitos, assim como as crianças.
O corpo masculino era o ideal humano perfeito, e acima dos homens estavam os deuses. A meta do ser humano era tornar-se divino. Para isso deveria subir na escala evolutiva. Sendo as mulheres seres inferiores que não tinham desenvolvido pênis, músculos, pelos faciais e engrossado a voz, era necessário as mulheres primeiro tornarem-se homens, para só depois ascenderem à divindade. No Evangelho de Tomé, Pedro pensa como os outros homens da sua época, desprezando Madalena como inferior. No entanto, Jesus a vê como alguém que tem direito à salvação, como os discípulos homens, e para isso ela precisa ascender ao mundo divino. Para que isso pudesse ocorrer, Jesus a ajudaria primeiro a tornar-se masculina para então estar apta para a libertação. Na realidade, do ponto de vista de Jesus, o conhecimento secreto que revela a gnose está disponível para todos os portadores da centelha divina, homens e mulheres. Mas há outra vertente gnóstica que não exige que a mulher renegue a maternidade, nem que se torne masculina para alcançar o pleno conhecimento. Um exemplo é encontrado no Evangelho de Maria, texto gnóstico datado do século II, descoberto no final do século XIX e cujo manuscrito infelizmente está incompleto. Antes de entrarmos em detalhes sobre ele, é importante entendermos um pouco mais sobre Madalena e toda a polêmica que a envolve, principalmente em relação ao seu relacionamento com Jesus. Maria Madalena tornou-se uma figura importante para o cristianismo porque, segundo os evangelhos de Marcos, final acrescentado posteriormente, Mateus e João, ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Os dados sobre ela nos evangelhos são escassos, conforme já comentado no capítulo anterior. O que podemos extrair das narrativas evangélicas é que ela era uma mulher da Galileia, da cidade de Magdala, que foi libertada de 7 demônios, provavelmente por Jesus, que se tornou sua seguidora e auxiliava seu ministério com suas posses. Ela estava presente na crucificação, enterro e presenciou o túmulo vazio e o próprio Cristo ressuscitado. Depois ela simplesmente desapareceu de qualquer relato bíblico posterior. Mesmo os dados sobre ela nos evangelhos são poucos e controversos. Em João ela estava sozinha quando viu Jesus. Em Mateus havia outra Maria com ela. Em Mateus ela abraça os pés de Jesus ressuscitado. Em João ela é proibida de tocá-lo. É provável que o fato de ela ser mencionada apenas uma vez antes dos eventos relacionados à morte de Jesus e do absoluto silêncio sobre ela após a ressurreição tenha despertado a curiosidade e sido estímulo para o aparecimento de relatos que a envolvem em várias histórias diferentes. A Maria Madalena real foi modificada pela combinação de um conjunto de diferentes mulheres citadas no Novo Testamento, algo como uma Frankenstein de diferentes partes de outras mulheres que, unidas, originaram a Madalena lendária. Foi o próprio Papa Gregório Magno que, durante um sermão sobre a unção de Jesus, a identificou como sendo a mulher pecadora, prostituta, que ungiu Jesus em Lucas, que também era irmã de Marta e Lázaro e que teria sido exorcizada de 7 demônios que eram a causa dos seus 7 pecados capitais. Antes a mulher usava o óleo da unção para perfumar o corpo para o pecado e agora usava para ungir os pés de Jesus. Os seus longos cabelos usados para seduzir e seus lábios pecadores agora beijavam e enxugavam os pés de Jesus em atitude de penitência e submissão. A figura de Madalena tornar-se-ia o ícone da mulher que foi transformada pela presença de Jesus de mulher bela e lasciva, tentação para os homens, na mulher ideal, casta, humilde e submissa. Eva trouxe o pecado ao mundo. Madalena, que renunciou ao pecado, foi aquela que primeiro anunciou a boa nova da ressurreição de Cristo, que tirou o pecado do mundo. O relato é bastante conveniente em termos teológicos, mas um exame acurado das Escrituras comprova que é uma interpretação equivocada, tanto que foi desmentida posteriormente. Em 1969, o Vaticano se retratou negando que Madalena fosse prostituta. A lenda, porém, já havia se espalhado pela literatura, pela arte e pela memória popular. Madalena não pode ser a mulher que ungiu Jesus em Lucas,
porque está anônima e Madalena foi apresentada por Lucas logo em seguida como seguidora de Jesus. Se fossem a mesma pessoa, Lucas a teria identificado antes ou posteriormente. Ela não pode ser Maria, irmã de Marta e Lázaro, porque esta Maria era natural de Betânia e Maria Madalena era de Magdala. O nome é dado a elas relacionado às cidades justamente para diferenciar as várias Marias que aparecem no Evangelho. A pecadora de Lucas não é identificada como prostituta e seus demônios não são citados como causa dos pecados. Qualquer mulher que não cumprisse a lei judaica, como trabalhar no sábado, por exemplo, seria chamada pecadora. A cidade de Magdala era de economia pesqueira, mas também conhecida como um centro de diversões de luxo e talvez por causa do tipo de atividade desenvolvida lá. Maria Madalena tenha sido associada à prostituição. A Madalena real, que nunca conheceremos porque nos faltam fontes fidedignas suficientes, foi transformada em um símbolo da virtude e do poder transformador de Jesus Cristo pela Igreja Católica. Outrossim, os grupos gnósticos também se interessaram por ela e começaram a surgir vários textos que envolveram seu nome, alguns como o Evangelho de Tomé e o Diálogo do Salvador já citados anteriormente. Um desses textos recebeu o nome de Evangelho de Maria e supõe-se, baseado em vários outros textos gnósticos, tratar-se de Maria Madalena. O manuscrito que sobreviveu até os dias atuais não está completo. Faltam as primeiras 6 páginas e um intervalo de 4 páginas no meio. O texto está em copta, escrita antiga egípcia, porém, acredita-se que seja uma tradução de um original em grego. Ele relata uma aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos, entre eles, Maria Madalena. Jesus é citado dialogando com os discípulos sobre a natureza deste mundo e do pecado. Jesus os esclarece, faz algumas advertências e depois os deixa. É quando Madalena surge consolando-os pela tristeza da partida do Mestre e do medo do futuro. Os discípulos não compreenderam a mensagem de Jesus de que o corpo físico não importa, e sim o espírito, e por isso temeram por suas vidas. Mas Madalena compreendeu a verdade. Ela tinha a gnose, por isso os consolava, dizendo que a graça de Cristo os protegeria. Pedro diz a ela: Irmã, sabemos que o Salvador vos amou mais do que a qualquer outra mulher. Contai-nos quais foram as palavras do Salvador das quais vos lembrais, que sabeis e não sabemos, porque não as ouvimos. Fica claro nesta passagem que o autor, ou autora, não sabemos a autoria, acreditava que Madalena era uma discípula especial, próxima a Jesus e que conversava com ele em particular. Notem que não há qualquer menção a casamento ou contato sexual, teoria de alguns estudiosos que creem que houvesse um relacionamento marital entre eles. Madalena passa a narrar uma descrição de uma viagem da alma às moradas celestiais onde conversa com as forças celestiais sucessivas, trevas, desejo, ignorância e ira, esta última tendo 7 formas. A alma vence as etapas e é finalmente libertada. Os discípulos não ficam satisfeitos com a narrativa. André não acredita que Jesus tivesse revelado aquilo. Pedro duvida que Jesus tenha falado em particular com ela sem conhecimento deles, e a desconfiança de Pedro revela que Jesus e Madalena não eram tão íntimos assim. Afinal, a falta de compreensão da visão, pelo segmento masculino dos apóstolos, só reforça que neste texto é Madalena, a única mulher mencionada, que possui o entendimento completo da mensagem de Jesus. Madalena reage chorando e nega que esteja mentindo. É o apóstolo Levi quem a defende, dizendo que, se o Salvador a considerou digna e a amou mais do que a eles, não devem rejeitá-la. Pedro ainda é acusado de estar sempre zangado. Levi pede aos discípulos que sejam humildes e humanos e que saiam juntos a pregar a boa nova do Cristo. Madalena é reconhecida não só como uma verdadeira apóstola, mas como a preferida de Cristo, a única pessoa para quem Jesus revelou a gnose e que soube compreender sua mensagem. Nesta vertente gnóstica, a mulher pode alcançar o verdadeiro conhecimento sem negar qualquer aspecto de sua feminilidade.
Outro texto gnóstico que tem Madalena como uma das personagens principais é o Pistis Sophia, que significa fé e sabedoria. O manuscrito foi descoberto no século XVIII e é datado do século III. Do total de 46 perguntas que os discípulos fazem a Jesus, 39 são de Maria Madalena, o que lhe valeu a acusação de Pedro de que falava sem parar. Meu mestre, não podemos mais aturar essa mulher que não nos dá oportunidade para falar, uma vez que fala o tempo todo. Maria responde: Meu mestre, entendo que posso me manifestar a qualquer hora para interpretar o que Pistis Sophia diz, mas tenho medo de Pedro, porque ele me ameaça e detesta nosso gênero. Jesus encerra o debate dizendo: Qualquer pessoa que esteja cheia do Espírito da Luz dê um passo à frente para interpretar o que digo. Ninguém poderá se opor a ela. Não resta dúvida, neste caso, que mulheres e homens com conhecimento são absolutamente iguais entre si. Jesus reconhece, mais de uma vez, a superioridade do conhecimento de Madalena em trechos como: E Jesus compassivo respondeu a Maria: Maria, bendita és, a quem aperfeiçoei em todos os mistérios do alto, fala abertamente porque o teu coração é elevado ao reino dos céus, mais do que a todos os teus semelhantes. Benditas entre todas as mulheres da terra, porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. Curiosamente, em Pistis Sophia, aparecem outras mulheres no rol de discípulas de Jesus além de Madalena, a gnóstica completa, Marta, Salomé e Maria, mãe de Jesus. O texto gnóstico da biblioteca de Nag Hammadi que mais causou polêmica quanto ao possível relacionamento íntimo entre Jesus e Madalena é o Evangelho de Filipe, que foi citado como fonte para comprovar o casamento dos dois no best-seller de Dan Brown, O Código da Vinci. O Evangelho de Filipe de difícil interpretação e consiste em reflexões sobre a natureza da realidade e do ser humano com muitas parábolas complexas, metáforas e aforismos sem uma sequência cronológica perceptível. Duas afirmações envolvem Madalena. A primeira diz: Havia 3 mulheres que sempre acompanhavam o Senhor: Maria, sua mãe e sua irmã, e Madalena, aquela que era chamada sua companheira. Sua mãe, sua irmã e sua companheira se chamavam Maria. A outra passagem, a mais polêmica, foi danificada por buracos no manuscrito e diz o seguinte: E a companheira do buraco, Maria Madalena. Buraco, mais que buraco, os discípulos, buraco, beijá-la, buraco, na, buraco. Ponto. Parece que a passagem diz que Jesus amava Maria mais do que os outros, o que confere com Pistis Sophia, e que costumava beijá-la não se sabe onde. Presumiu-se que fosse na boca, o que levou a uma interpretação erótica da passagem. De modo algum, o trecho citado logo acima ou o anterior podem ser utilizados como prova de que Jesus era casado ou tinha relações sexuais com Madalena. Em relação a Madalena ser companheira de Jesus, a palavra copta utilizada no manuscrito é um empréstimo de uma palavra grega koinonos e não significa esposa. Normalmente é utilizada como amiga ou colega. Provavelmente, o termo foi utilizado para diferenciar a condição dela de amiga com as outras duas citadas, que eram parentes de Jesus. Em relação ao beijo, ainda que Madalena fosse próxima de Jesus, não há provas que ele a beijasse na boca e muito menos que o significado fosse necessariamente erótico. O beijo fraternal, trocado entre os seguidores de Jesus, era comum, haja visto que Judas traiu Jesus com um beijo e o gesto não foi visto como incomum ou obsceno. Outros textos, como a descrição da liturgia feita por São Justino Mártir, Primeira Apologia 65, no século II, demonstram que o beijo da paz era comum nas celebrações cristãs primitivas. Quando completamos as orações, saudamos uns aos outros com um beijo. O próprio texto do Evangelho tem Filipe um trecho que dá um significado bem diferente ao beijo. É de receber a promessa do lugar nos céus que o homem recebe nutrição. Buraco, lô da boca. E se a palavra tivesse saído do lugar no céu, seria nutrida da boca e se tornaria perfeita. Pois é por um beijo que os perfeitos concebem e dão à luz.
Por esse motivo nos beijamos uns aos outros. Recebemos a concepção da graça que está no outro. O sentido de todo o texto é extremamente metafórico. Não é possível fazer uma interpretação literal dele. O mais provável é que quando Jesus beija Maria, não se trate de sexo e sim da transmissão da revelação da gnose que ele transmitiu não só a ela, mas aos outros discípulos, incluindo sua própria mãe. Provavelmente, a insinuação de casamento de Jesus e Madalena deve ter surgido da interpretação literal da câmara nupcial, que é citada no Evangelho. Analisemos alguns trechos. Se a mulher não se houvesse separado do homem, não teria morrido com ele. Sua separação tornou-se o começo da morte. Por isso veio Cristo, para anular a separação que existia desde o princípio, para unir a ambos e para dar a vida àqueles que haviam morrido na separação e uni-los de novo. O trecho fala do mito da criação e interpreta o primeiro ser humano como feito igualmente de partes femininas e masculinas. Quando eles foram separados, ou seja, quando ganharam um corpo material, isso foi o início da sua mortalidade. O Pai do Todo se uniu com a Virgem que havia descido e um fogo o iluminou naquele dia. Ele deu a conhecer a grande câmara nupcial, e por isso seu corpo, que teve origem naquele dia, saiu da câmara nupcial como quem tivesse sido engendrado pelo esposo e a esposa. E também, graças a estes, encaminhou Jesus o todo a ela, sendo preciso que todos e cada um dos seus discípulos entrem em seu lugar de repouso. O trecho parece falar da concepção virginal de Jesus, e é claramente metafórico. Se fizermos uma interpretação literal do texto, Jesus teria que se unir sexualmente na câmara com todos os discípulos. Vejamos ainda mais um trecho esclarecedor. Estes são do lugar onde se encontram os filhos da câmara nupcial. A união é constituída neste mundo por homem e mulher, sede da força e da debilidade. No outro mundo, a forma de união é muito diferente, e se o matrimônio da poluição permanece oculto, tanto mais constituirá verdadeiro mistério o casamento impoluto. Este não é carnal, mas puro. Não pertence à paixão, mas à vontade. Não pertence às trevas ou à noite, mas ao dia e à luz. Se alguém se faz filho da câmara nupcial, receberá a luz. Fica claro nestes trechos que a união da câmara nupcial não é carnal, é impoluta, porque é feita pelos filhos da luz, aqueles que, como Madalena e os discípulos, receberam a revelação da verdade e tornaram-se filhos da luz. Em um trecho do Pistis Sophia, Madalena chamada por Jesus de bendita porque herdará todo o reino da luz. Se houve qualquer envolvimento sexual ou mesmo casamento entre Jesus e Madalena, nenhum dos textos gnósticos analisados até o momento servem como prova, no máximo evidência, se forem analisados fora do contexto e de maneira literal. A pesquisadora Karen King descobriu, em 2012, um pequeno fragmento de texto escrito em copta que parece datar do século IV d.C. Nele estava escrito que Jesus tinha uma esposa. Madalena não é mencionada e, por ser muito pequeno, não há como obter maiores detalhes de quem seria e em que circunstância ocorreu este casamento. Talvez fosse um casamento do tipo metafórico, como o da câmara nupcial. Não temos como saber somente com essa pequena evidência. Digamos que o casamento de Jesus com Madalena é plausível porque não há provas contrárias incontestáveis, porém, é considerado extremamente improvável pela maioria dos estudiosos que analisaram criteriosamente as evidências coletadas até os dias de hoje. A ideia de relacionamento marital entre Madalena e Jesus só foi desenvolvida a partir da junção dos documentos apócrifos, que contêm um acentuado teor teológico e mítico, com lendas escritas na Idade Média, ou seja, séculos depois, como a lenda áurea. Todas essas histórias fantasiosas foram tecidas com textos antigos de historicidade contestável e tudo acabou se transformando em Madalena, esposa de Cristo que teve uma filha com ele, que se tornaria herdeira da nobreza francesa. Muito interessante e conveniente, mas é pouco provável que a história seja verdadeira. Lembremos que Madalena nunca foi citada como esposa de Jesus, nem nos evangelhos canônicos,
nem em qualquer um dos apócrifos. Muito menos o nome dela aparece nos outros livros do Novo Testamento. Os primeiros apologistas cristãos que escreveram centenas de textos defendendo a Igreja dos ataques dos pagãos e os heresiólogos que criticavam os variados tipos de heresias nunca escreveram sequer uma frase negando ou afirmando que Jesus fosse casado, muito menos com Madalena. Textos gnósticos em que ela aparece são citados por heresiólogos como mentirosos e heréticos, mas nunca fizeram a defesa de qualquer acusação de matrimônio ou possível relacionamento sexual. Por exemplo, um texto chamado Agrafa ou Ditos de Cristo transcrito pelos padres da Igreja, cita Madalena de uma forma interessante e bem diversa dos gnósticos, conforme transcrito por Helena Barbas no livro Madalena, História e Mito. Esqueceram-se, irmãos, quando o mestre pediu pelo pão e pelo cálice e os abençoou dizendo: isto é o meu corpo e o meu sangue, que ele não permitiu a estas mulheres que ficassem conosco. Marta disse: foi por causa de Maria, porque a viu sorrir. Maria disse: não tinha rido. Os padres afastaram Maria da última ceia, mas não por ela ser esposa de Jesus. O texto foi utilizado para justificar que as mulheres não deveriam participar da celebração eucarística. Um exame mais acurado dos textos mais antigos, sejam ortodoxos ou heréticos, revela que, apesar de trazerem visões completamente díspares sobre Jesus e sobre Maria Madalena, não há evidências que comprovem que eles foram casados. Nenhum evangelho diz que Maria foi casada. Os autores modernos uniram trechos isolados para criar uma história secreta e fascinante que, apesar de plausível, não pode ser considerada verdadeira. Madalena foi uma figura importante, a primeira a ver túmulo vazio, primeira apóstola a revelar a ressurreição de Jesus. A ressurreição foi pregada a partir dessa descoberta. Se ela não tivesse ido ungir o corpo, não teriam certeza que Jesus ressuscitou. Paulo fala da ressurreição, mas não cita o túmulo vazio.